No seu ponto de vista, o que é mais grave? Uma mentira, matar, roubar, estelionato, adultério? E no vídeo de hoje é sobre isso que vamos falar, sobre as mentiras, o que elas revelam sobre nós. E antes de iniciar, eu já quero deixar aqui o nosso texto base, que se encontra em João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E é com base nesse texto que nós vamos mergulhar mais profundamente. A verdade é que todos nós, em algum momento, já contamos alguma mentira. Seja para se sobressair de algum problema, seja para se beneficiar de algo, seja para tirar vantagem de algo. Mas a pergunta é, o que ela revela sobre você? Você já se questionou por que a Bíblia traz isso, não coloca ele como um mero pecado, mas como algo muito além? Ao praticar esse pecado, é muito mais do que só um ato. É uma filiação ali, é uma construção de identidade. E aí eu quero te apresentar 3 áreas e 3 verdades. Teologicamente, a mentira é vista como um pecado e que nos torna filhos do diabo. Como acabamos de ler, Jesus afirma que o diabo é o pai da mentira. E quem mente age segundo a sua essência. E o mais grave é que torna-se uma só filiação com ele. Falar a verdade me faz ter uma filiação com Deus, porque Deus é a verdade. E falar a mentira também me torna uma filiação, só que não com Deus. E o que é filiação? Família. Eu me torno uma família. Sou filho de alguém. Portanto, rejeitar a verdade é uma traição espiritual. Por quê? Porque eu estou rejeitando a verdade, que é Deus. Ou seja, falar a verdade ou a mentira revela uma identidade espiritual, revela uma filiação. É muito mais do que só um mero ato de mentir. Tanto é que você se torna filho de algo. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Por meio da adoção de Jesus Cristo, é que nos tornamos filhos de Deus. Só que a Bíblia também coloca que quando nós praticamos a mentira, nós nos tornamos filho de alguém. A mentira, ela é a porta de entrada para todos os outros pecados. Por quê? Porque a mentira, ela é o primeiro rompimento com a verdade. Ela é o primeiro rompimento com o caráter de Deus. Ela vai funcionar como uma chave espiritual e emocional e existencial, que abre porta para um leque de comportamentos destrutivos. E ela cria um ambiente onde o pecado pode crescer deliberadamente. Um abismo chama outro abismo, uma mentira chama outro pecado. Porque, veja bem, antes da pessoa trair, adulterar fisicamente, ela já mentiu emocionalmente, ela já mentiu sobre seus sentimentos, sobre sua existência, que é sua realidade, sobre sua família. Ou seja, a mentira preparou aí esse caminho para o adultério. Eu não conheço ninguém que traiu e não mentiu. Porque, primeiro, se você vê como é tão sério isso, que a pessoa, quando ela tá traindo, ela não somente com palavras. Ah, eu vou em tal lugar. Ela oculta onde ela vai, com quem ela vai, o que ela fala. Ela mente não só com palavras. Ela mente com comportamentos. Ela finge dentro do seu ambiente. Ela finge para outra pessoa lá fora. E também tem as fraudes, tem essa enganação nos negócios, corrupção, manipulação de contratos, tudo isso com aquele pensamento, eu mereço. Essa fraude aí, essa mentira aí, ela vem aí disfarçada de vantagem. Manipula valores, omite informações, engana clientes, tudo isso para se dar bem. Às vezes a mentira surge aí para diminuir o outro ou para se autopromover diante de outro, diante da sociedade, diante de uma situação, fingir sentimentos, fabricar histórias, distorcer fatos.
Ou seja, quando negamos a verdade, alguém sempre paga o preço. A mentira é essa raiz, a raiz que alimenta vários frutos podres. E aí ela vai criando aí um sistema de falsidades que vai exigindo cada vez mais mentiras, cada vez mais comportamentos mentirosos e que precisam ser sustentados e que cada vez mais nos levam para longe de Deus, desfazendo essa filiação que nós temos com Deus. Então, assim, o pecado, ele nunca vai chegar sozinho. Primeiro chega a mentira. Então, assim, a mentira, ela é um espaço onde todos os outros pecados encontram espaço para sobreviver. Por isso que a Bíblia, ela coloca isso como algo muito, muito sério. Tanto é que é uma traição espiritual. Quando você mente, você está se desconectando espiritualmente com o seu pai. Você está deixando de refletir o caráter do seu pai. E agora você está se afiliando. Você está tornando-se filho do pai da mentira. Por isso que mentir é tão sério. E nós, sob hipótese nenhuma, podemos mentir, seja qualquer situação. Seja mentir para se dar bem, para se sair de uma enrascada, para se beneficiar de algo. Eu acho fantástico isso, que a Bíblia, ela já fala de coisas muito tempo antes da ciência, e a ciência vem e complementa. A psicanálise, ela coloca a mentira como um mecanismo de defesa do ego, ou seja, é a negação da realidade. O sujeito está negando ali a realidade externa dele. É um sintoma que expressa a sua dor psíquica e uma tentativa de escapar da dura realidade, da realidade dolorosa. E também ela diz que é uma construção do eu ideal. É como se o sujeito dissesse assim: opa, quem disse que eu não posso ser isso? Então, na realidade ele não é aquilo, mas aqui ele constrói o que ele quer ser. Já a psicologia diz que é uma estratégia adaptativa e evolutiva, uma distorção da realidade e um padrão comportamental, onde aí nós aprendemos desde pequeno a mentir em algumas situações, seja para se beneficiar de algo, a criança ali, ela aprende a mentir para conseguir algo. Por exemplo, eu prometo me comportar se eu ganhar tal brinquedo. Na adolescência aí também eles praticam a mentira com o intuito aí de enriquecer suas histórias, de deixar mais atraentes suas histórias, mais envolventes e se sentirem mais pertencentes. Entretanto, existe um limite entre essas mentiras saudáveis aí, né, do cotidiano. Porque quando mentir se torna o centro principal da vida desse sujeito, ela pode estar desenvolvendo aí um quadro chamado mitomania. É onde aí o sujeito já começa a acreditar nas próprias mentiras. Isso já é um transtorno e precisa ser tratado. Em geral, esse comportamento é uma forma da pessoa buscar uma proteção. Nem sempre é para enganar o outro. É mais para esconder a sua personalidade aí fragilizada. Só que para você que é cristão, lembre-se, mentir é romper com 3 verdades. Quais são elas? A verdade espiritual, a verdade emocional e a verdade existencial. Porque mentir rompe com a verdade do seu espírito, dos seus sentimentos e da sua realidade. E a mentira, antes dela destruir relações, ela destrói primeiro a consciência. E você? O que suas mentiras dizem sobre você? O que suas mentiras têm construído ou desconstruído? Quando você decide andar na verdade, você rompe com as trevas. Você fecha brechas. Nossa, eu menti, e agora? Rompa, faça uma ruptura. Desvincule a sua filiação da mentira e filie-se na verdade. Faça uma oração sincera a Deus. Diga: Jesus, eu renuncio toda mentira da minha vida. Me ajuda a amar a verdade que há em ti. Fecha todas as brechas que eu abri. Restaura o meu coração e o meu caráter. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, comenta: eu escolho a verdade. E compartilha com alguém que você acredita que necessita ouvir essas palavras. Deus te abençoe.